Então, dando continuidade aqui no projeto do SAPI, que é o Sistema de Alerta Prévio de Inundações, né? É, o que vai ser visto nesse vídeo vai ser feito mostrar como é feita a coleta automática de dados pluviométricos do MERGE e a alimentação do banco de dados MySQL. Então, para quem não sabe, o MERGE ele é um projeto lá do CEPTEC e ele pega dados de estações pluviométricas e de modelos de satélite e ele estima a quantidade de precipitação que vai cair em uma área, mesmo que essa área não tenha um pluviômetro perto dela. Então ele, a partir de dados de estações próximas, ele acaba fazendo um cálculo e espalhando para uma área maior. Então, para quem não tem um pluviômetro para o projeto, é uma possibilidade de ter um dado de precipitação por aproximação. Então, para ter esse dado, a gente tem que pegar ele de algum lugar, né? Então, a primeira parte seria como sincronizar os dados do FTP do MERGE. A segunda, esses dados eles estão no formato GRIB2. Ele tem que ser transformado para netcdf.nc e depois esses arquivos .nc tem que ser convertido para CSV, que é arquivos separados por vírgula, né? Para poder ser usado para transferência para o banco de dados. E a partir daí inserir os dados no banco MySQL, na nuvem. Para ficar um pouquinho mais claro, deixa eu mostrar primeiro aqui um gráfico de cota de nível do meu projeto. Então aqui ó, a altura do nível estava 31 centímetros e ele subiu para 44, 45. A questão é, choveu ou não choveu? Eu não tenho dado de precipitação, eu não tenho pluviômetro aqui para medir. Então a ideia é poder agregar um dado com o modelo lá do MERGE e a partir daí eu consigo ter uma comparação para saber se tinha chovido antes, estava chovendo na hora, e daí o dado aqui fica um pouco mais claro. A gente então vai seguir esse passo a passo aqui, ó. Aqui eu não vou mostrar como implementar os scripts, nada, eu só tô, tá tudo pronto, eu só vou mostrar como uma coisa funciona, como executar. Depois, em outra oportunidade, eu delinei os códigos, tá? Mas, basicamente, para eu pegar esses dados do Merge, fazer todas as conversões e criar o CSV com a minha área de interesse, com a minha região de estudo, tem esses passos aqui, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é sincronizar a base de dados do Merge de uma forma local para poder processar esses dados, que eu não vou conseguir processar lá na nuvem, né? Esses dados, eles estão aqui, ó. Então, o site é o ftp.septec.imp.br e modelos tempo merge. O merge tem essa pasta aqui, o GPM. E daí aqui eu tenho vários tipos de modelos. Eu tenho um modelo para dados climatológicos, então na pasta climatologia, dados de precipitações diária, dados de precipitação horária, dados de precipitação horária para nowcasting e basicamente é isso aí. O resto aqui eu não sei exatamente o que é, mas no meu caso eu quero os dados horários, porque eu quero que o gráfico, deixa eu ver se é esse gráfico aqui, que ele, aqui ó, eu tenho o tempo, então eu quero saber quanto que a precipitação evolui em termos de tempo e o mínimo que eles têm de dado é horário. Então, se eu clicar aqui no horário, eu tenho desde 2009 até 2025. Vou pegar aqui 2025, eu tenho por mês. Aqui novembro 11, eu tenho por dia. Nós estamos aqui dia 15. Então dia 15 agora, por exemplo, são 7 da manhã. Ó, eu tenho os dados da noite, ó. O final 00, meia-noite. 01, 1 da manhã.
02, 2 da manhã. Eu tenho dado até 5 da manhã, tá? Então, eu vou precisar pegar um arquivo desse aqui, por exemplo, ó, que é o dado que... esse grid aqui da meia-noite. Eu tenho que converter esse arquivo aqui para .NET-CDF e depois para CSV. Então, já tem todo o script que faz isso, e o primeiro passo então seria replicar o servidor do Merge, tá? Então tem um script aqui que vai sincronizar com... para isso eu tô usando o Linux, só deixar um ponto claro aqui, que é o seguinte. Eu vou precisar de um pacote que é o CDO. Deixa eu ver o que faz o CDO. Então, voltando aqui, eu vou precisar do CDO instalado para fazer a conversão. Então, o que seria o CDO? CDO é esse programa aqui que é o Climate Data Operators, que ele faz a conversão desses arquivos aqui de uma forma bem mais simples do que se eu tivesse que implementar um script Python, por exemplo. Ele tem para Linux e ele tem para Windows. Então, aqui, esse cara aqui, eu estou testando... eu tenho Linux, então eu estou usando o Linux. Ele está instalado e daí o script aqui vai usar ele, tá? Então, só para entender como é que funciona, vamos voltar agora aqui então para essa primeira parte aqui, que é sincronizar os dados do Merge. Então eu vou pegar aqui e vou rodar esse cara aqui, que é o primeiro passo, sincroniza repositório Merge. Ele está se conectando lá, ó, no FTP Septec. Ele usa o programa LFTP para fazer isso aí. E depois vai ter um vídeo de como instalar todas as dependências. Agora é simplesmente como sincronizar os dados. Ele está se conectando então nesse cara aqui, que é o FTP. E ele está replicando esse diretório aqui, que é os dados horários de 2025 na íntegra. Ou seja, tudo que estiver dentro desse diretório aqui, Merge GPM Hourly 2025, ele está replicando para a minha máquina local. Daí eu vou ter todos os dados de precipitação horários desse ano, que é o que me interessa para o meu projeto. Aqui eu vou dar um pause no vídeo porque isso aqui pode demorar um pouquinho. Ele está fazendo a transferência dos dados e daí, assim que terminar, eu mostro de novo. Então aqui ele acabou de sincronizar. Eu executei ele aqui, né? E daí aqui ele começou a sincronizar o repositório. E ele pegou os arquivos que tiveram alteração. Ele sincronizou. E então, como já estava sincronizado, praticamente o que ele pegou foi o do dia de ontem, dia 14 de novembro. E os arquivos que tem disponíveis de hoje até o horário de agora, que são 7h15 da manhã, ou seja, ele pegou o arquivo aqui provavelmente até... Ele pegou o arquivo até 5 horas da manhã, que é o que tem lá disponível. Então, o que ele fez? Ele sincronizou localmente nesse diretório GPM. Eu vou ver qual que é o tamanho desse diretório aqui. Ou seja, eu tenho 905 megabytes de dados que representam todos esses arquivos aqui, né? Todo esse Hourly 2025. Eu vou entrar lá só para mostrar aqui. Então, ó, eu tenho aqui no GPM o horário, né? Então aqui o que seria a estrutura, né? GPM Hourly 2025 e subdiretórios do mês e depois do dia, né? Então aqui eu tenho Hourly, agora 2025, os meses e o dia. Então dia 15, por exemplo, hoje, eu tenho os dados aqui até 5 da manhã. Se eu for entrar um outro dia, tipo aqui dia 9,
eu tenho os dados das 24 horas do dia. Esses dados são 3 arquivos por dia, um de controle, um do GRIB, que é o do dado em si, outro de índice para achar informação. É importante deixar claro também que esse dado aqui, ele é da América do Sul inteira, né? Depois eu tenho na parte de transformação do GRIB para o NetCDF, daí eu pego somente o relacionado à minha área de estudo. Então essa primeira parte aqui, ela foi executada e eu já estou com os dados. Agora eu vou processar esses dados para um dia específico. No caso, eu quero processar para o dia de hoje. Então eu vou rodar esse processo dia completo aqui, que é o segundo arquivo aqui. Só deixa eu mostrar uma coisinha rapidinho aqui, acho que nesse primeiro aqui, ó. Nesse script aqui, às vezes ele pode demorar um pouquinho mais, que ele está checando a base inteira. Então, o que ele faz? Ele simplesmente, é como se ele fosse feito um R5, ele espelha, ele faz uma cópia desse site aqui, desse diretório, para esse cara aqui. Mas depois esse script pode ser aprimorado para ele simplesmente pegar e eu posso, à medida que eu tenho os dados inteiros, eu vou pegando só o do dia específico que eu quero. Então daí aqui poderia ter tipo assim 11:15 e para 11:15. Daí ele ficaria bem rápido, só pegaria o do dia, tipo fazer o script para que ele pegue apenas os dados do dia atual e rodar todo dia, né? A cada hora, né? Nessa parte aqui do processar dia completo, né, eu só vou detalhar aqui o comecinho do arquivo, porque aqui, ó, é a minha área de estudo, a minha localização. Então, nessa latitude aqui, longitude, está a minha estação, que está gerando esse gráfico aqui. E eu quero saber a precipitação para essa área aqui. Então, o nome da estação 01, eu botei merge para saber que é o dado do merge. E daí ele vai rodar o CDO e depois ele vai pegar os dados exclusivos desse ponto aqui. Então vamos rodar ele agora. Ponto /2 aqui. Ele vai dizer que precisa rodar ele, mas eu preciso dar o caminho inteiro aqui de onde está o dado do dia que eu quero. No caso aqui, o dia que eu quero é o dia de hoje, é dia 15. Então a sintaxe é essa, processo dia completo, qual que é o dia que eu quero, dia 15 de novembro de 2025. É aqui que, nessa pasta aqui, é onde está os dados. Eu vou até mostrar antes aqui. Deixa eu dar uma ls-la, nessa pasta aqui é onde estão os dados que eu quero. Aqui estão os dados do dia 15 até às 5 da manhã. Então vamos rodar isso aqui de novo. E agora ele está fazendo a conversão do GRIB para o NetCDF aqui, ó, para a minha coordenada. Daí ele criou esse arquivo CSV, que já é o meu dado de interesse, que é a minha precipitação do dia nesse ponto. Então, se eu verificar esse arquivo aqui, eu tenho aqui, ó, ele está aqui, ó, dados de precipitação horária do MERGE para o ponto de estação 1 MERGE, latitude menos 27, 43, 15, longitude menos 48, 42, 17. Daí ele tem o horário, então, lembrando que eu só tinha precipitação até 5 horas da manhã, porque agora são 7 horas e eu ainda não tenho os outros dados. E ele estimou que às 2 da manhã teve uma chuva de 0,015,625 milímetros. Eu não sei se choveu ou não, mas a princípio 2 horas da manhã está marcando que teve a chuva. Tá? Então eu tenho esse dado aqui convertido. Agora o que eu preciso? Eu preciso ir para o próximo passo, que é o terceiro passo aqui. Que é
importar esses dados para o banco de dados na nuvem. Então aqui eu tenho o meu banco de dados. Os últimos registros do Valu 3, que é onde vai entrar aqui a tabela da precipitação do MERGE, são os dados que eu populei ontem até esse horário aqui está em UTC, então 4, 5, 6, 7, até umas 7 horas da noite. Eu não tenho então os dados depois das 7 da noite do dia 14, nem os dados de hoje, aqui está zerado. Então eu vou pegar e vou rodar a parte 3 aqui, importar dados, e daí vamos ver o que ele vai fazer e se ele vai popular o banco. Então, esse Mori importar dados, na verdade, ele é um wrapper que ele vai chamar alguns códigos Python. Aqui não precisa entrar com nenhuma variável, só depois na execução. E aqui no código, no diretório Python, tem a parte de configuração dos dados do banco e tudo mais, que eu não vou mostrar agora. Mas se eu rodar o importar dados aqui, o que vai acontecer? Ele vai dizer que a sintaxe está errada e eu preciso rodar o importar dados mais o arquivo CSV que eu quero. E o arquivo CSV que eu quero é esse cara aqui que eu acabei de mostrar. Esse aqui, ó. Dados, aqui, ó, o estação 01 merge 15 de novembro de 2025. Esse aqui é o cara que eu quero. Agora o que ele vai fazer? Ele vai ler esses dados aqui, ó, que é o que eu tenho, que no momento é só isso aqui, ó. Essa só tem 5 horas desse dia. Ou seja, vai ter só um dado de precipitação às 2 da manhã do dia 15, que vai entrar lá no banco. E mais, eu vou fazer isso aqui agora. A princípio ele disse que inseriu 6 registros no banco. Eu vou dar um reload aqui no banco. Eu vou ordenar de novo aqui a tabela do valor 3. E vamos procurar se tem alguma coisa aqui do dia 15. Dia 15, estranho, a princípio não entrou nada. Ah, tá aqui, ó, dia 15, ó. Então, ó, dia 15, 5 da manhã. Então, lembrando que o dado está em UTC. Esse dado aqui que eu tenho do banco, ele está me dizendo que o dado da prestação, ó, 015625 é 2 da manhã. Aqui, ó, dia 15, aqui, dia 15 aqui, ó, 015625, 2 mais 3, 2, 3, 4, 5, 5 da manhã, porque aqui está em horário UTC. Então ele populou esse dado aqui do banco. Eu não tenho aqui os dados do dia 14, então vamos fazer a mesma coisa para o dia 14, para a gente pegar o final do dia 14, que agora que ele sincronizou eu tenho esses dados. Então aqui, relembrando, a parte de sincronização eu não preciso rodar de novo, porque ele está sincronizado até agora. Eu vou processar aqui o dia completo, daí eu preciso aqui o dia que eu quero, que isso aí pode variar de caso para caso, mas no meu caso ele vai estar nessa pasta aqui, do dia 14. Então ele vai processar todos os dados do dia 14 de novembro. Está processando. Está fazendo a conversão do GRIB para o NetCDF e depois NetCDF para o CSV. Gerou o meu CSV que está aqui. Se eu der uma hora nesse cara aqui, eu provavelmente já devo ter 24 registros aqui. Vamos ver, ó. Ele vai aqui, ó, os horários 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até 23 horas. Ou seja, tem 24 registros, tá? Mas o último horário que eu tenho é da 13, que seria o da 16, que é o 78, 125, que é justamente esse aqui. 16 do dia 14 aqui, ó. 78, 125. Esse é o último. Depois ele não pegou nada. Eu vou popular. Ele vai inserir 0 nos dados, mas ele não vai mostrar nada porque não tem mais nenhuma precipitação ali, né? Então, a terceira etapa seria então rodar aqui, importar dados e os dados CSV que eu quero. Eu vou pegar aqui e ele está populando o banco, só que ele vai popular com esses valores aqui, né? Que é tudo 0, então vai estar zerado. Mas aí ele inseriu 24 registros. São 24 horas que eu tenho. Então
os dados estão importados no banco e daí vou dar um reload aqui, mas o resto dos dados está zerado, né? Vamos ver aqui o valor 3, que é onde eu estou armazenando os mais recentes aqui do valor 3, ó. Dia 14. Dia 14, deixa eu aumentar aqui. 50. Ó, já tem dados da 18, 17, 16, 15 horas, 17, deixa eu ver o mais antigo do dia 14. Eu não posso botar aqui pelo Reading Time porque eu tenho dado mais recente desse gráfico aqui. Então daí as datas vão ficar... A mais recente que vai aparecer vai ser desse gráfico. Deixa eu ver aqui, dia 14 aqui, ó. 19 horas, 19, 18, 17, 19, 17, 16, 18, dia 15, 20, esse aqui é do dia 14, ó. Não, é do dia 13, esse. 14. 10 da manhã, 4, 6, 8, 11, 4, 6, 8, 13. Tem mais aqui. Então, a princípio, deixa eu ver quantos dados do dia 14 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, 24. Então aqui, ó, os 24. Então eu tenho as 24 horas do dia 14 aqui. Só que ele está ordenado aqui pela quantidade de precipitação, né? Mas aqui então estão todos os dados. Só que ele... eu vou ter que dar uma olhadinha no código depois, que talvez ele esteja apresentando algum problema aqui. Eu fiquei com dado duplicado. Aqui tipo das 10 da manhã, por exemplo. Isso é um detalhe que eu vou ter que ver. Mas pode ser porque o dado já estava inserido no banco e ele já tenha reinserido novamente. Então daí tem que ajustar o script para verificar primeiro se o dado está no banco e se ele tiver, não inserir novamente. Provavelmente foi isso aí que aconteceu. Tá, mas a princípio é isso aí. E talvez precise de algum detalhezinho. Mas basicamente com isso aqui eu consigo ter... eu consigo replicar os dados do merge localmente, fazer as transformações necessárias e popular o meu banco de dados. E daí eu posso fazer isso automaticamente para os códigos ficarem rodando aí, os scripts ficarem rodando a cada hora. E daí assim eu vou alimentando o meu gráfico automaticamente. Então basicamente era isso aí por agora.